bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos continuar Marcos do 3 ao 4, capítulo 3 ao capítulo 4. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Estava também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá, e perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ele sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espírito maus, ao verem Jesus, caíram aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficar com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram com eles. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essas pessoas poderão levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 4. O semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia:
Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram, mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Por que Jesus usava parábolas? Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e eles os perdoaria. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras coisas? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as mensagens, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. A luz. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. A semente. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. Os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre suas folhas. O uso das parábolas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começaram a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Passagem conhecida. Sim, a gente vai obviamente ler muita coisa que a gente já ouviu no Evangelho de Mateus.
sempre quero falar que esse barulho é porque a gente está gravando aqui na Cidade Refúgio de Campinas. O pessoal está ensaiando. Então, só para vocês entenderem por que a gente está com um pouquinho de barulho hoje. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito fantástico, no capítulo 3, versículo 20, quando diz assim: quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Ou seja, as prioridades foram deixadas de lado em prol das prioridades do reino. Eram tantas pessoas que Jesus, mas os discípulos ainda não conseguiam dar conta. E aí os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Quer dizer, está sem comer, está sem beber. Sem beber. Não que eu acho que ele estivesse sem comer, sem beber. Vai ver que estava assim, né? Sem horários, comendo depressa, aquele tanto de gente apertando, né? Aqui está dizendo que eles não tinham tempo nem para comer. Ou seja, você acredita então que eles pararam? Começaram de manhã e já estava chegando no final do dia. Então estava sem comida mesmo. Sem comida, por causa da quantidade de pessoas. E aqui eu se aglomeravam em volta dele. É óbvio que eu vou falar dessa visão que eu tenho de reino, que é uma coisa muito pessoal quanto ao meu ministério. Eu vejo isso também muito na sua vida, né? O nosso ministério tem muito essa realidade, né? De compreender que vai exigir tudo de nós. A gente entendeu que para estar fazendo a obra de Deus nesse ministério, o ministério que Jesus nos deu, a gente ia realmente abdicar de tudo, né? Então é uma compreensão que a gente já teve antes de entrar no ministério, né? Que realmente é... E como que isso fala com uma testificação totalmente contrária com o discurso da geração atual? A falta de tempo, né? Não, que eu tenho que ter tempo para isso, eu tenho que ter tempo para aquilo. Não estou dizendo, não estou desconsiderando que não é importante o tempo com a família, não é importante o tempo com os filhos, não é importante o tempo para o trabalho secular, porque nem todos também foram chamados para trabalhar integralmente na obra de Deus. Ou também de estar à frente de alguma... Sim, mas é muito importante a gente entender que a necessidade, a demanda do reino é tão grande que se a gente não entender essa necessidade de renunciar às nossas próprias necessidades, a gente não vai conseguir alcançar a demanda, a gente não vai conseguir, sempre vai haver aquela sensação de que pessoas deixaram de ser atendidas, pessoas deixaram de ser assistidas. Na verdade é desesperador, né? É desesperador. Aqui Jesus fala no versículo 34, né? Aí olhou para as pessoas que estavam, né, sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. É isso que acontece, né? Porque quem faz a vontade de Deus é meu irmão. Exatamente. E acontece exatamente aquilo ali, né? Na verdade, eles eram uma família, se transformaram numa família ali naquele momento urgente que era anunciar o reino de Deus. Exatamente. É Jesus. Gente, a palavra de Deus, ela sempre vai nos convocar a esse nível de entrega. Sempre. E não julgo que isso deixe de tornar o evangelho e o chamado pesado. É pesado para quando se faz por obrigação, mas sempre vai ser leve para aquele que faz por obediência, por desejo de ser uma resposta para Deus. Verdade, é isso mesmo. Na verdade, é cansativo, é pesado mesmo. Sim. Esse pesado que eu acho que a gente pode se referir é um pesado literal, é pesado mesmo. A exigência, exige muito, exige de você, exige da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes. É pesado, pesado é mesmo. Só que a obediência e o prazer torna leve, porque você reconhece ao que e o pra que você renunciou. Então é uma consciência mesmo muito íntima, né? Que a pessoa tem mesmo de tomar o arado mesmo e saber, é assim, 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 tá tudo pronto, minha cabeça tá pronta, é isso mesmo que eu vou enfrentar e enfrentar mesmo. Aí a minha pergunta é: o reino de Deus foi estabelecido com pessoas que tinham essa mesma mentalidade que Jesus ou uma mentalidade diferente? A mesma, né? Eles pensavam igual, né? Eles tinham afinidade de pensamentos e linguagens, era a mesma. Né? Jesus, ele pôde contar com pessoas que realmente, depois dele, né, deram um mandamento, porque ele sabia que realmente... Engraçado que ele chegava e chamava, nos segue. Aí eu imagino assim, ele sabia que ele estava chamando, né? Porque a galera ali foi mais pesada, né? Fiquem com essa palavra e não se esqueça. Deus realiza com quem está disposto a realmente ser discípulo. E o verdadeiro discípulo está disposto a renunciar a tudo para ganhar almas para Ele. Deus te abençoe.